quando a literatura chega no Brasil com as caravelas, não é? Ah, chega aqui uma literatura, vá lá, cosmopolita, né? Que já era mais ou menos universalizada, que é a literatura do Renascimento, não é? Então, Camões, né? Grosso modo, né? Claro, já no final do século XVI, mas enfim, não é? Esse primeiro momento, então, chega uma literatura no Brasil que era uma literatura, como eu disse, então, cosmopolita. E a literatura que se produziu aqui no começo da colonização, a despeito, eu não vou fazer um juízo sobre a qualidade dela, mas ela traz em si a marca desse cosmopolitismo. E o que assinalava? Qual era o emblema desse cosmopolitismo? Ora, é aquilo que estava sendo feito no Renascimento. E é o quê? Retomada da antiguidade clássica, latina sobretudo, mas também grega. Então, assim, então, a literatura no Brasil, ela nasce, então, sob o signo do cosmopolitismo e da universalidade, que veio com as caravelas, ou seja, literatura renascentista. Isso eu acho importante, ou seja, eu gosto de frisar na literatura brasileira a relação inquebrantável que ela tem com aquilo que se faz no resto do mundo. E não, eu prefiro essa abordagem à abordagem que a isola do resto do mundo. Então, eu não sei, é bobo ficar citando nomes, etc, etc, mas enfim, os nossos grandes poetas e escritores do século XVI, finalzinho XVII, até hoje, não tenho medo de dizer, são universais, não são, não são poetas e escritores que valham apenas e tão somente para uma cidade ou para um estado ou para um país. Conforme o tempo vai passando, novas necessidades, a literatura também enfrenta novas necessidades, né? Então, retomando a minha tese, ou seja, a literatura brasileira surge, ou a literatura feita no Brasil, ela surge sob o signo ou a marca do cosmopolitismo, sim, mas à medida que os tempos avançam e se modificam, a literatura também tende a enfrentar essas novas conjunturas históricas, não é? Ou seja, novos problemas. E um dos problemas que ela vai ter de enfrentar quando o Brasil fica independente vai ser o problema da identidade nacional. Que nem sempre foi, veja, nem sempre foi um problema literário. Ele passa a ser um problema literário com a Declaração da Independência. Ora, mas assim que se tornou um problema literário, é preciso buscar soluções para esse problema, evidentemente. Aí você pensa, quem é o primeiro grande escritor pós-independência? Gonçalves Dias, o poeta, que é provavelmente, não é, o nosso romântico mais cosmopolita. Formado em Coimbra, formado ainda segundo os cânones neoclássicos. Não é que tem o Gonçalves Dias tem uma solenidade, uma elegância de dicção, de estilo, que ele aprendeu na escola dos poetas neoclássicos. Né? Então, de novo, o poeta que nos primeiros tempos do romantismo foi tomado pelo símbolo da brasilidade e do nacional em literatura, era um poeta formado segundo os cânones mais cosmopolitas, não é? Que são sempre os cânones fornecidos pela antiguidade greco-latina e aqueles escritores que seguem, não é, essa tradição.
Né? Porque, veja, e é mesmo, né? Porque a antiguidade greco-latina serviu de modelo para literatura na Itália, na França, na Espanha, em Portugal, na Inglaterra, na Rússia, enfim, na Alemanha. Então, assim, é por isso que é uma espécie de base comum da literatura ocidental. Não é? E aí é isso, eu diria, né? Assim, eu acho que enfim, é uma relação dialética no sentido hegeliano, evidentemente, né? Essa do particular com o universal, ou do nacional com o internacional, mas não tem regra, né? Mas quando a síntese se opera, aí sim, eu acho que isso talvez seja uma regra, vá lá. Quando se operam as grandes sínteses, não é? Essas sínteses participam tanto de um polo como do outro. Ela é relevante para pensar questões atinentes à nacionalidade, à região, ao particular, etc. E também ela é importante quando você coloca ou compara essa síntese em questão com as outras que foram feitas e estão sendo feitas em outros países, em outros lugares.